Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras e o subtema é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A próxima lição será a lição de número 2, no dia 9 de janeiro de 2022, cujo título é A Inspiração Divina da Bíblia. A Inspiração Divina da Bíblia. A leitura de hoje, terça-feira, encontra-se na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Carta escrita por Paulo no final da sua terceira viagem missionária. Carta que foi levada pela irmã Febe, quando Paulo estava na cidade de Corinto e já regressava para Jerusalém, terminando a terceira viagem missionária, quando traria uma oferta para os irmãos de Jerusalém. A epígrafe dessa leitura de Romanos 15:4 diz: tudo que está escrito serve para o nosso ensino. Tudo que está escrito serve para o nosso ensino, serve para a nossa aprendizagem. Eu estou fazendo leitura na Bíblia de Jerusalém. Esta é a Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias mais próximas do original. E nós vamos fazer leitura do versículo 4, capítulo 15 da carta aos Romanos, e vamos ver o que nós temos a extrair desse texto. Diz assim: ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento, que foi escrito. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Vamos compreender esse texto. Inicialmente, nós temos aqui que tudo, não é parte, é tudo. Você vai encontrar as tribulações descritas na Bíblia e está dentro desse tudo. Você vai encontrar as lamentações de Jeremias, está dentro desse tudo. Os salmos, o que dizer dos salmos? Os salmos é que bem servem para nosso auxílio. É tão gostoso quando você lê o Salmo 37, no verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Chega a dar um alívio na nossa alma. O Salmo 1, provérbios que nos ensinam para a vida. Ou você ir lá para o princípio de todas as coisas, descobrir como é que tudo foi feito, pois a Bíblia revela isto ali. Então tudo que foi escrito, seja as bênçãos de alguém, seja os problemas de alguém, seja os pecados de alguém, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que no passado constou, para o nosso ensino foi escrito. E é interessante que o texto bíblico não para só aí. Ele tem um pois, ele tem uma aplicação do texto. Porque alguém lê e diz, como eu vi recente, não, esta parte não é para nós. Eu estava conversando com alguém acerca das cartas do Apocalipse, aí alguém me disse: quando é que foi escrita, para quem foi escrita, quem escreveu, etc. Quando eu expliquei, disse: não, você não está compreendendo. Esta carta aí é para aquele povo daquela época que parou por aí. Não. Romanos 15, verso 4, diz que tudo para o nosso proveito foi escrito. Mesmo aquilo que diz respeito direto a Israel, como é aquela parte da lei que só diz respeito a Israel, que é a parte cerimonial da lei, aquela ali não cabe a nós, mesmo assim, para o nosso proveito é escrita porque a algum momento ou outro nós aplicamos ao contexto atual. Por exemplo, no que diz respeito ao sacerdócio, no que diz respeito a uma oferta digna ao Senhor, no que diz respeito à sinceridade do culto, no que diz respeito à reverência do culto, nós podemos aplicar. Então tudo para o nosso proveito foi escrito. Mas por qual motivo? Aí o texto diz bem assim: a fim de que, o texto é bem claro, não precisa a gente fazer voltas. Tudo que está escrito no passado para o nosso proveito foi escrito, a fim de que, pela perseverança, ou seja, pela nossa resiliência, pela nossa permanência na fé e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, nós lemos, está escrito, e as Escrituras nos proporcionam perseverança, resiliência e nos proporcionam esperança, não é isso? E nos proporcionam consolação, perseverança e consolação. Aí diz:
tenhamos então esperança. O que está sendo dito aqui é que nós estamos no meio do combate, nós estamos a cada dia no meio da luta. É problema de um lado, é problema de outro, é batalha espiritual, é pecado, é inimigo. Nós estamos no meio da luta e tentando romper, como diz lá em Hebreus, seguindo uma carreira. Existe a galerinha dos heróis da fé que estão nos olhando e eles dão exemplo a nós que eles venceram. Abraão venceu, Raabe venceu e outros venceram. E nós estamos agora na nossa correria, na nossa disputa, aguardando o nosso momento. Mas o nosso foco deve ser as escrituras sagradas. Veja que nós estamos falando da inspiração divina. Então tudo que foi inspirado por Deus, tudo que foi escrito, foi Deus preparando o nosso coração. Agora, para isso, nós precisamos ler as escrituras, nós precisamos analisar as escrituras, compreender, rascunhar o seu conteúdo. Aí nós teremos duas coisas, já que foi escrita para nós, teremos duas coisas. A primeira das coisas que nós teremos aqui é perseverança. Nós permaneceremos. Foi escrito para nós, está escrito, nós estamos lendo, nós permaneceremos, perseveraremos, estaremos na tribulação, na bonança, na tempestade, estaremos de pé. Às vezes cambaleia, mas de pé, firme. E na sequência, o nosso coração vai ser consolado porque tem hora que nós entristecemos. Alguém me disse ontem de uma pessoa que faleceu, um familiar seu, e por este motivo ele então desviou. Ele disse, não, eu não creio mais em Deus, eu não creio mais em ninguém. Por que levou minha esposa? Aquela coisa toda. As escrituras, com tudo que está escrito, que para o nosso proveito foi escrito, elas nos consolam, nos dão força para ficarmos em pé, que é a perseverança, e nos consolam. E por causa desses dois itens, perseverança e consolo, que nos proporciona as escrituras, nos diz a Bíblia que então nós tenhamos esperança. Esperança em quê? Esperança que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós vamos reencontrá-los. Esperança de que o tempo de dificuldade vai passar, pois a própria Bíblia diz que o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esperança de que breve o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, como está escrito lá em Apocalipse, referente-se ao novo céu e à nova terra, mas a nós é que é aplicado o texto. Esperando que Deus fará juízo sobre a nossa causa, pois está escrito em todo o contexto da Bíblia, está escrito também lá em Apocalipse, que as almas que estão debaixo do trono de Deus dizem, até quando o Senhor não julgará o nosso sangue dos nossos inimigos? Esperança que muito em breve o Senhor soará a trombeta, os que estão vivos ouvirão, os mortos ressuscitarão, depois a trombeta será soada mais uma vez e juntos seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Então, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E isso só ocorre porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Fica na paz do Senhor, domingo tem mais.